graça, meus queridos amados irmãos. No livro de Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 6 diz: ensina o caminho que teu filho deve andar, para que no futuro ele não venha se desviar dele. É instruir o filho no caminho que ele deve andar e como ele deve seguir. Nós observamos, querido, que a nossa natureza é um dia nós morrermos. E será que os nossos filhos irão continuar tudo aquilo que nós ensinamos? Entenda, querido, que você sabe que todo pai ou toda mãe, ele insiste no seu filho, ele investe no seu filho. Às vezes, muitas das vezes, ele é duro com o seu filho. Nós vemos aqui que um bom pai, ele quer dar o melhor para o seu filho. Um bom pai, uma boa mãe, ele sempre quer o melhor para os seus filhos. E muitas das vezes ele é duro e muitas pessoas não vão entender. Nós vemos aqui que, será que você já sentou com os seus filhos? Será que você já parou para instruir os seus filhos? Será que você já sentou para ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado? Entendemos, amado, que todo pai, toda mãe, ele é exemplo para os seus filhos. Quando um filho ele vê um pai bebendo bebida alcoólica, futuramente o seu filho também vai beber. Quando o filho ele vê o seu pai usando drogas, lá na frente, o seu filho também vai querer. Porque todo pai, toda mãe é exemplo para os seus filhos. Nós vemos muitas das vezes um filho quando cresce desobediente, rebelde, muitas das vezes porque o pai deixou de ser duro com o seu filho. Muitas vezes porque o seu pai não foi exemplo para o seu filho. Muitas vezes o pai chega para instruir o seu filho, ele vai dizer, mas se o senhor também bebe, eu também posso beber. Porque ele sempre é exemplo, ele é espelho. E muitas das vezes o filho não escuta o que o pai fala, mas ele vê as atitudes do seu próprio pai. A obrigação de um bom pai, meu querido, é ele formar a educação dos seus filhos, formar o caráter do seu filho. Existem muitas ideologias do mal, meu querido, que querem frustrar a mente do seu filho. Existem muitas ideologias que querem barrar a mente do seu filho. Nós entendemos aqui que existem muitas pessoas que estão rotulando as crianças. Alguém olha para uma criança e diz, esse aqui não vai prestar. Esse aqui vai ser que nem o seu pai. Esse aqui vai ser que nem vai ser a sua mãe. Está rotulando a criança. Está rotulando o filho, dizendo que no futuro ele não vai prestar. Está lançando palavras de maldição contra o próprio filho. E isso é inaceitável. Nenhum pai pode rotular o seu filho. Nenhum pai, nenhuma mãe pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Quando você abrir a sua boca, instrua o seu filho, fale coisas boas para o seu filho. Meu querido, treine a mente das crianças. Treine a mente dos seus filhos para a realidade. Para quando ele enfrentar os dias difíceis, ele suportar. Tem muitos filhos que não estão suportando, não aguentam a pressão, porque os pais nunca foram exemplo para os seus filhos. Seus pais nunca foram exemplo para as suas filhas. Por isso tem filhos que não estão suportando. Mas um pai que ele tem um cajado na mão, sabe, meu amado? Ele aguenta a pressão. Um pai que tem um cajado na mão, ele nunca abandona o que ele ensinou. Porque nós vemos aqui que tem pai que tem respeito ao seu filho porque ele está segurando o cajado. Ele não deixa. Um pai que tem um cajado na mão, meu amado, ele tem um respeito aos seus filhos. Um pai que ele é severo, ele tem autoridade, ele tem respeito dos seus filhos. Meu querido, o mundo vai tentar matar a mente dos seus filhos. O mundo vai tentar acabar com a mente dos seus filhos, com a internet, com os costumes. Vai tentar matar a mente dos seus filhos com o pecado. E se você não instruir o seu filho, no futuro, meu querido, você não vai conseguir ensinar. Ensina o teu filho no caminho, meu querido. Sabe? Instruir no caminho é com ele. É você andar com ele.
No caminho, é tanto você ensinando como você sendo exemplo. É você dizendo, meu filho, não faça isso e você também não fazer. Minha filha, não diga isso e você também não dizer. Muitas das vezes, muitos pais, eles querem instruir o filho, sendo que eles mesmos não são exemplo e não têm condições. Todo pai, toda mãe tem que ser exemplo para os seus filhos. Instrui o seu filho no caminho de Deus. Vá buscar Deus. Ensine o seu filho também a buscar Deus. Todo pai ele tem autoridade, toda mãe ele tem autoridade e ele tem que ensinar o seu filho o caminho da verdade. Ensina no caminho, você vai andar com ele e vai ensinar dizendo, meu filho, é assim que você tem que andar. Quantos pais já perderam o controle? Quantos pais já não têm mais rédea, não têm mais força com o seu próprio filho, porque não quis ensinar no caminho? Quantas mães perdendo seus filhos novos? Quantos pais perdendo, abandonando a sua família, porque também foi abandonado? Instrui um menino no caminho que ele deve andar. A palavra de Deus ela está sendo bem concreta. Se você ama os seus filhos, meu querido, faça isso por eles. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua casa. Cuide deles, porque quando eles crescerem, você vai ser exemplo para eles. Os seus filhos vão crescer e vai dizer, o meu pai foi um grande homem de Deus. A minha mãe foi uma grande mulher de Deus. Sabe, meu querido, quem ama os seus filhos, ensina. Quem ama os seus filhos, disciplina. Algumas pessoas da internet estão colocando aí, dizendo que não precisa você usar vara, que não precisa você brigar, que não precisa você instruir. É necessário, meu querido. Porque tem filhos que conversa resolve, mas já tem filhos que com a conversa não resolve. Então você tem que usar a vara, que nem a própria palavra diz. Use a vara, meu querido. Ensine o seu filho, porque é melhor o seu filho apanhar de você do que ele apanhar das pessoas do mundo, do que o mundo ensinar ele. Se você não ensinar o seu filho, o mundo vai ensinar. Se você não der exemplo para o seu filho, o mundo vai dar. Se você não for a diferença para o seu filho, o mundo vai ser. Existem pessoas que vão se meter na educação do seu filho. Não aceite. Faça o certo. Faça aquilo que Deus tem lhe instruído. Ore a Deus pelos seus filhos. Entregue seus filhos em oração. Dobre o joelho por eles. Profetiza na vida deles. Muitas das vezes meus filhos estão dormindo. Eu estou ali profetizando na vida dos meus filhos. Dizendo, meu filho vai ser uma bênção. Meu filho vai ser homem de Deus. Meu filho vai ser exemplo. Assim como o Senhor foi com Josué na vida dele, o Senhor vai ser também. Porque meu filho é bênção, meus filhos são bênçãos. E os seus filhos também, você tem que profetizar na vida dos seus filhos, meu querido. Lá na frente, você vai ver. Tudo que você ensinou seu filho, tudo que você instruiu o seu filho vai valer a pena. Você vai ensinar o seu filho e você vai olhar a diferença. Alguém vai olhar e vai ver a diferença. O que você está ensinando hoje não é para agora, é lá na frente. Algumas pessoas dizem, mas você é muito duro, mas você é muito dura. Meu querido, lá na frente você vai comparar o ensinamento do seu filho e o ensinamento daqueles que não quiseram usar a vara. Seja firme com seus filhos. Ensine eles no caminho de Deus, leve eles para a casa de Deus, porque você só vai treinar a mente dos seus filhos levando eles na casa de Deus. Buscando, ensinando, pedindo a Deus uma instrução. Porque a maior instrução, a maior e melhor instrução está aqui. A palavra de Deus. Quando nós ensinamos os nossos filhos a palavra, eles vão crescer com a mente sadia. Eles vão crescer com a mente próspera. Quando nós vemos um filho respondendo a mãe, respondendo ao pai. Quando nós vemos um filho peitando a mãe, o pai. E um pai não tem uma autoridade. Usa a autoridade que Deus lhe deu. Porque quando o seu filho engrossar o pescoço, você já não tem mais força. Instrui o menino no caminho que deve andar. Porque a Bíblia está dizendo, quando você instrui ele no caminho que deve andar, ele não vai se desviar dele. Porque ele está instruído por essa palavra. Porque quando você instrui o seu filho com essa palavra, meu querido, seu filho vai ser próximo. Seu filho vai ser diferente. Compara a educação de um pai que ele é firme com o seu filho para um pai que ele não tem força com o seu filho. É diferente. Um pai, a Bíblia diz que Deus ele ama
e disciplina aqueles que ele ama. Todo pai, ele disciplina o seu filho porque ele ama. Não é porque ele quer o mal, não é porque ele quer maltratar, não. Ele disciplina porque ele ama o seu filho. Então, se você ama o seu filho, ensina no caminho que deve andar. Lá na frente, ele não vai se desviar dele. Meu querido, pegue essa palavra para você. Coloque ela na tábua do seu coração e acredite. Quando você ensinar o seu filho desse caminho, ele vai ser bem próspero. Filhos prósperos e abençoados no caminho de Deus. Meu querido, eu te agradeço por você estar ouvindo essa palavra até o final. Se você ouviu até o final, é porque você estava querendo ouvir uma instrução de Deus. Então, desde já, comenta, compartilha, né, desde já para muitas pessoas, porque existem muitas pessoas que querem ouvir uma palavra de Deus. E quando você comenta ou você curte aqui, você compartilha, as plataformas digitais estão entendendo que você está gostando do nosso conteúdo. E todos os dias nós estamos querendo trazer um conteúdo para a família, conteúdo para as pessoas que querem ouvir as coisas de Deus. Então, eu lhe peço em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, comenta, curte. E desde já, eu agradeço a sua participação até o final. Jesus te ama, em nome de Jesus. Até mais, para mais vídeos.